Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui ao meu lado, Maria. Tudo bom, Maria? Tudo ótimo, maravilhoso. E no episódio de hoje, o episódio é bom. É um assunto quente, né? É um assunto que a gente tem discutido bastante, inclusive, nos últimos dias. Exato. Um episódio que necessário. Então fiquem ligados aí que vem bastante informação. Todos são necessários, não? Não. Mas é que a gente tá na crista da onda aqui nessa discussão. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre nitrosaminas, porém com a perspectiva dos recipientes. Recentemente a gente compartilhou alguns assuntos, inclusive no nosso Instagram, falando sobre síntese de nitrosaminas, sobre as nitrosaminas nos produtos farmacêuticos, como que elas são formadas, quais são as condições e tudo mais. E eu postei recentemente também o Q&A, o Questions and Answers, que saiu recentemente do EMA. E ali a gente começa a perceber, e as notícias estão sendo cada vez mais discutidas e divulgadas a respeito da formação de nitrosaminas derivadas dos IFAs. Então, para falar sobre esse assunto, para falar sobre a importância dos recipientes na formação das nitrosaminas, quem que a gente trouxe como convidada, Maria? Uma pessoa muito especial, gente. A pessoa trabalhou comigo, foi maravilhoso. Comigo enquanto também. Ela esteve no mesmo ambiente que a gente no Axê. Depois ela foi alçar voos imensos. Bem maiores. Bem maiores. Literalmente. E agora ela está numa empresa de recipientes e a gente vai querer saber tudinho sobre esse outro lado que às vezes é mais obscuro pra gente que está na farmacêutica, mas que tem muito conhecimento e muita coisa pra gente aprender também. Então, hoje temos aqui Tilana Silva com a gente. Hoje a Tilana ela é gerente de vendas técnicas da DFE Pharma, é uma fabricante de recipientes, e ela vai contar tudo pra gente sobre esse mundo mágico dos recipientes, né, Tilana? Tudo bom, Tilana? Bem-vinda. Oi, tudo bom? Muito obrigada, gente, pelo espaço. Um prazer estar aqui com vocês. Eu falo que a vida tem uns caminhos engraçados. Total. Quem imaginava que a gente estaria gravando um podcast? Exato. E não no laboratório discutindo compatibilidade. Exato. Na próxima, a gente fazia, inclusive. Na próxima a gente vem de jaleco. Verdade. Não, mas é ótimo não estar de jaleco também, né, Tilana? Mas você sabia que no começo do podcast, Tilana, quando a gente começou a ideia, bem no começo, eu falava, aonde que a gente mais discute bate-papo? É na bancada do laboratório. E aí a gente tava pensando em fazer alguma coisa na bancada, né? Só que aí já existia alguns nomes semelhantes, e aí a gente acabou desistindo da ideia, mas tem tudo a ver com isso. E criando pastelaria. Porque é uma coisa mais descontraída. Não, mas tem tudo a ver. A gente bateria muito mais um papo desse na bancada e não aqui com um monte de câmera, luzes e, o Leandro aqui atrás. Mas não tão divertido quanto. Com certeza. Então, começando, Tilana, vamos começar o episódio pro pessoal, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito desse episódio de hoje por causa do assunto que tá rolando atualmente sobre isso. A gente quer saber um pouco mais da sua história, te conhecer um pouco mais. Então eu vou passar a pergunta principal do programa para a Maria para ela te fazer. Olha, essa pergunta ela é icônica, mas eu acho que para você é uma maravilha fazer, porque eu sei que você tem um monte de coisa interessante para contar pra gente. Então conta pra gente quem é a Tilana na barraca do pastel. Eu comi pastel na minha vida nas longínquas terras de Rondônia. Louco! Uau! Então, eu sou nascida em Rondônia, a minha história vai ser um pouquinho diferente mesmo. Sou de Rondônia e me mudei para São Paulo para fazer faculdade. Então, me formei em Química. Você se formou onde aqui? Me formei na USP. Que legal! Fiz Química e fiz um curso que também o pessoal tem bastante curiosidade, que é o curso de Ciências Moleculares da USP. Então, na verdade, eu sou uma moleculenta, como eles chamam. E depois, Química moleculenta. Depois eu resolvi fazer Química, porque eu falei, deixa eu ser um pouquinho normal. Então, fiz Química. Quantos anos é o curso de Ciências Moleculares? 3 anos e meio ou Nossa. 4, dependendo... E aí depois você conseguiu migrar para... Você terminou e foi para Química. Terminei, fiz vestibular de novo e fui para Química. Você chegou a eliminar algumas matérias ou não? Muitas. Que bom. Ufa. Que bom. Muitas. O curso de Ciências Moleculares é para formação de cientista, né? Então eu já tinha essa ideia de ir para a academia. Fazendo Química, eu comecei a olhar alternativas de estudar fora.
E uma das alternativas foi o curso que chama Master Mundos Master Courses, que é um mestrado financiado pela agência europeia em universidades na Europa. Então, eu tive essa oportunidade, fui para a Europa fazer mestrado lá em ciências de materiais. Então, de química, passei para ciência de materiais, mas na química eu já fazia IC em polímeros. Nossa. E acabei fazendo mestrado em polímeros também. Da Europa, eu falei, acho que eu quero ir para indústria. A pessoa meio indecisa, né? Tipo, vai na academia, que não sabe o que quer, mas eu falei, não, eu gosto bastante de ciência, mas eu acho que talvez na academia ela tenha um pouquinho mais eu consiga aplicar essa ciência na indústria. Então, eu tinha essa vontade, na verdade. Vocês devem poder falar melhor que eu. 2 doutores na minha frente. Mas é a mesma coisa, não muda nada. Então, eu falei, bem, como eu vou conseguir fazer essa junção de ciência e indústria? O mais fácil foi voltar para o Brasil. Então, voltei para o Brasil. E, na verdade, os farmacêuticos que me desculpem, mas eu achava que eu ia atuar como química. Eu achava que eu ia usar os meus conhecimentos de polímero, trabalhar em indústria de polímero. Você falou no começo, não, vou fazer química para ficar um pouco normal, aí foi para polímero. Né? Não, Ciência é difícil pra caramba. Pois é. E aí... No final das contas, procurando emprego, eu caí na indústria farmacêutica. Meio assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Essas são as coisas que a gente não domina, né? A gente começa e deixa a vida levar, né? E aí, caí na farmacêutica. Você vai e faz uma entrevista de coisas que você não faz a menor ideia. Eu falo o que era o perfil de solução? Nunca nem ouvi falar disso. Tipo, eu sabia fazer síntese de polímero. Mas eu gostava muito de caracterização de materiais. Sim. Então, que é uma coisa importantíssima. Então, quando eu cheguei na indústria farmacêutica, estava no auge dos genéricos e no começo da onda de pré-formulação. Então, quase todo mundo de pré-formulação foi formado, foi formado na EMS. Sim. A EMS é uma das pré-formulações mais antigas. Exato. Nas maiores farmacêuticas. Então, eu comecei a trabalhar na EMS e eu falo que lá... Não sabia não dessa sabia parte? Não sabia que você tinha começado pela EMS. Eu achei que importou bastante gente de lá. Não, que legal. Passei pela EMS. A EMS é uma escola, eu falo, né, gente? A EMS Enfim, aí comecei na EMS e... Já em pré-formulação. Já em pré-formulação. E aí eu descobri que todo o conhecimento que eu tinha em caracterização de materiais... poderiam ser aplicados, porque afinal a gente está falando de materiais. Exato. Eu estou lidando com IFA, com recipiente, e com polímeros em embalagem. Exato. E eu preciso analisar, de alguma maneira, esses materiais. Então, eu trouxe todos esses conhecimentos e apliquei na indústria farmacêutica. Eu falei que me formei em farmácia ali também. Isso é verdade. Fez aquele adendo no currículo. Aquele curso básico intensivo de como que eu ligo esse conhecimento de materiais para o farmacêutico conseguir aplicar, principalmente os formuladores, né? Mas você sabe que eu acho isso impressionante, assim. Eu acho que essa capacidade de algumas pessoas de se adaptar nesse sentido que você está falando é o que faz a pessoa ser um diferencial, né? Porque, bom, aí a gente vai entrar num contexto de tipos de inteligência e tudo mais, mas a pessoa que consegue adaptar um conhecimento que é fora daquilo que se faz e consegue... Que é fora do óbvio, na verdade, né? Que consegue colocar ali, eu acho que gera um diferencial de valor tanto para você quanto para a empresa, enfim. É impressionante, porque hoje eu fico pensando, eu não me vejo, por exemplo, eu não sei como seria trabalhar numa indústria de cosmético, mas com certeza, se você começar, que é o que eu brinco e falo, você tem que ligar os pontos, né? Quem consegue ligar os pontos tem uma carreira de mais sucesso, talvez. Também, e flexível, você consegue se adaptar a qualquer ambiente. E uma vez que você tem um conhecimento de base muito profundo, você só parte para aplicação depois, né? Sim, foi exatamente isso. Então,
Então, parabéns. Então, Virou parabéns, farmacêutica. arrasou. Vários, o seu currículo estou- é extenso, páginas, né? Quando- Pois é, aí farmacêuticas... E por aí você ficou. Por aí eu fiquei, na verdade, da EMS eu passei pro Axê, que foi onde a gente se conheceu, né? Que Maria foi uma primeiro. época também que o Axê tava estruturando a pré-formulação, né? Exatamente. Eu cheguei no Axê, eu fui a terceira pessoa de Eu ia falar, você pré-formulação. foi uma das primeiras. A terceira pessoa, eu cheguei e o laboratório chegou. Mas foi Eu exatamente isso. também foi assim. Eu cheguei e o meu laboratório chegou depois. O meu também, viu? Então. Na verdade, o Massas chegou antes de mim, aí eles me contrataram depois, o resto do laboratório veio. Então. E no Axê, a gente conseguiu fazer um trabalho incrível, que foi esse, de implementar a cultura de pré-formulação. Exato. Isso, Dentro desculpa da te- formulação. Desculpa te cortar, mas isso é muito importante, gente. Pré-formulação não é uma área. Pré-formulação é uma cultura. Então, se a sua empresa não tem uma pré-formulação ou tem uma pré-formulação que cumpre checklist, temos um Calma, desafio. eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que pra Tilana não é o tópico do episódio, mas já que você tá aqui, eu vou aproveitar. Claro. É logo, O que esse que- currículo todo tem O que extrair. O que faz quem tá na pré-formulação? Só para as Boa. pessoas saberem, porque a gente tá falando pré-formulação. Sim. O que faz quem tá na pré-formulação? Bem, eu tenho uma definição bem simplista, Por favor, compartilhe. mas que depois ela fica, acho que, entendível. Tá. Desculpa os analíticos, mas eu falo que tudo que cai na água ou em solução é proanalítico. O resto todo é pré-formulação. Perfeito. É mais ou menos isso, assim, bem, né, modo simplista, mas o É muito mais pré-formulador, a química do estado sólido, né? Exatamente, ele faz a parte sólida do que vai ser usado na formulação, né? Então, definição de características do IFA, dos recipientes, de embalagem também, toda essa parte de tamanho de partícula, polimorfismo, essa avaliação prévia de qual IFA que eu vou usar, qual indústria que eu tenho que escolher, qual processo. Vocês que definem a própria formulação, qual vai ser os recipientes que vão ser utilizados Não, esse é ou não? farmacotécnico. Não, por isso que eu tô perguntando. Calma. Não, desculpa. Deixa ela convidada a responder. Desculpa. Tô fazendo o papel aqui que você entendeu até agora. É que a Desculpa. gente trabalhou tão junto que ela já sabe, Então, ela já desculpa. sabe a resposta. Tudo bem. Que talvez as pessoas podem se confundir do que é pré-formulação, o que é farmacotécnica. A pré-formulação ela é um step antes da formulação. A convidada Isso que chama responde, por pré-formulação. favor. Vai. A pessoa tá ansiosa. Tá ansiosa, gente, tá ansiosa. É o café. É. Não, mas é isso. O formulador, na verdade, ele já tem uma prévia da formulação que ele Tá bom. quer, que ele pensa em usar. E a pré-formulação só dá um to go, tipo... Assim, Entendi. Esse aqui um vai, esse aqui não vai. Nos estudos de compatibilidade, se faz sentido aquele tamanho de partícula daquele recipiente, por exemplo. Às vezes, quando é um recipiente muito específico, uns polímeros que dão viscosidade, enfim. Então, E por que- trabalho conjunto, assim. E qual, na sua opinião, por que você acha que é de suma importância, assim? Qual que é o impacto, de fato, da pré-formulação dentro desse processo seu todo? Eu vou fazer a Maria responder, ela que falou que a pré-formulação é muito importante. Gente, é muito importante, porque assim, primeiro que depois que os farmacotécnicos entendem o ganho que é ter informações prévias para ir para uma formulação, então, tamanho de partícula, polimorfismo, Viscosidade. enfim, viscosidade, eles já começam a trabalhar de outra forma. Compatibilidade, depois que a gente implementou isso juntos, né, não achei... Vira assim, eles viram dependentes da compatibilidade. Eles não querem fazer mais nada se a gente não falar se é compatível ou se não é compatível. Sim. Então, mas como eu disse, na verdade, fazendo algumas brincadeiras e pegando alguns ganchos da sua fala, é uma questão cultural mesmo, porque você tem que ter um tempo de pré-formulação que seja, inclusive, um tempo adequado. A gente foi inserindo a pré-formulação no meio, né, desse cronograma super enxuto que as farmacêuticas têm. E ela foi ganhando tempo ao longo do tempo. Ao meu ver, para as farmacêuticas que já têm a pré-formulação, eu ainda acho um tempo muito curto num cronograma para a quantidade de estudos que se poderiam fazer para entregar um pacote para o farmacotécnico que ele tenha total segurança simplesmente para pensar
em processo, para pensar num desafio de performance, enfim, o que eles sabem fazer muito bem, né? Mas com as informações que são geradas na pré-formulação, isso traz um ganho muito grande, definitivamente. Sim, só adicionando nessa onda do QBD. Exato. A pré-formulação é realmente de suma importância, porque ela te dá material, as características do material e característica do material em si, Justo. para você conseguir fazer a definição dos atributos críticos. Perfeito. Então, ela é esse primeiro step que precisa ser feito para depois você definir, fazer análise de risco, definir os atributos críticos. Sim. E partir para as tentativas já de formular mesmo. Então fica a dica, quem quer trabalhar na pré-formulação, ó, é um campo muito fértil, inclusive para quem quer fazer QBD. Ali eu acho que é o lugar bem bacana. Acho que se vocês... Inclusive, tem um episódio da professora Márcia aqui gravado. Exato. Dá uma voltada lá no canal, assiste, é bastante. Aproveita, já deixa o seu like, já comenta, se inscreve no canal. Tem muita coisa bacana, é só voltar um pouquinho. Compartilha, interaja com a gente. Só voltar um pouquinho lá atrás, com certeza vocês vão ver esse episódio, foi muito bacana. Mas prossiga, você tava no Axê, Tilana, desculpa. Aí você nos conheceu no Axê, primeiro a Mariá, depois a mim. Quando eu cheguei lá, o pessoal falava, não, a Tilana, ela é... Ó, quer conversar com ela, ela é fera. Era assim, porque eu peguei a mesma época, que o Marcos, lembra do Marcos? Quando eu entrei, aí o Brian tinha entrado também, eu entrei meio que a gente entrou meio que todo mundo junto ali, né? Então, você tava lá ainda, você tava meio que já começando a liderar eles e tudo mais, eu lembro disso. Eu falo que são os meus filhos, eu que treinei eles. Exato. Eu que treinei eles, uma delícia. Exato. Pois e depois? Foi nessa época, mas Maria e eu pegamos vários desafios acheanos. Senhor. Mas foi uma época de desenvolvimento muito boa. Foi. Muito boa. Fomos desafiados, né, Maria? E um aprendizado em escala logarítmica, assim, né? A gente não tinha muito tempo para esperar o que ia acontecer. A gente tinha que resolver. E nada como ter gente boa trabalhando junto, porque aí a coisa ficava mais fácil, mas eram desafios grandes. Fiquei no Axé um tempo, acho que quase 4 anos. E resolvi sair pro mundo. Essa parte é boa. Essa parte do episódio é boa. Essa parte vai dar corte, gente. Resolvi sair pro mundo. Então, eu tinha vim de Rondônia, né? Então, eu meio que tenho essa alma peregrina, assim. Já tinha morado em algumas cidades no Brasil. Fez um mestrado fora. Enfim. Fiz um mestrado fora. E foi um mestrado duplo, então morei em vários países lá também. Eu falei, acho que eu quero viajar, sempre gostei de viajar também, e vou tirar um sabático. Vou tirar um ano sabático para viajar. Bem, isso lá fora é mais comum, aqui no Brasil. Gente, aqui a Tilana chocou, assim, o dia que ela pediu as contas, que ninguém sabia para onde ela ia... O povo assim, como assim? Não, gente, como assim ela tá indo só porque ela tá indo, sabe? Foi um choque pro Axé. Pois é, bem, isso é quase filosófico, né? As pessoas acham que você tem que sair dos lugares pra ir para algum lugar, outro né? Lugar. Falei, vou para muitos lugares. Eu estou indo realmente, mas para muitos lugares. Então, eu resolvi fazer uma volta ao mundo durante um ano, mais ou menos. Já tinha planejado um pouco, Outros foi planejando ao longo da viagem. Ao longo da viagem, e o interessante é que eu comprei a passagem mesmo, existe uma passagem que chama Around the World Ticket, que é a passagem de volta ao mundo. Eu aprendi isso com a Tilana hoje. Eu também, agora, inclusive. E você tem que sair de um ponto e viajar no mesmo sentido do globo. Então, eu achei interessante parece quase uma brincadeira, assim, né? Que você sai de um lugar e volta pelo outro lado. Então, saí de São Paulo voando para Londres e voei nesse sentido no mundo. Passei por uns 16 países, acho que foi 16 países, meio que pelo meio do mundo, assim, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático. Fiquei 10 meses viajando. Muitas experiências. Imagina. Teve algum lugar preferido, assim? A Tailândia. A Tailândia é incrível, assim. Eu falei, nossa, eu geralmente não gosto muito dos lugares clichê, não gosto de filme clichê, série clichê, nada clichê. Mas a Tailândia, se tiverem oportunidade. Se tiver oportunidade, bom, eu falo que a passagem é cara. Se achar uma passagem de 3 mil reais, vai.
Tipo isso. Então, a passagem é cara, mas lá o custo é super barato. E Vale super a pena. Vale muito a pena. A qualidade é maravilhosa, as pessoas... Eu gosto de comida apimentada, né? Tem esse porém também, então... Então tá bem lá no lugar. Lá tá ótimo. Aliás, a Ásia de uma maneira geral, né? Você passou pela Índia... Pela Índia você não pegou? Passei pela Índia, mas eu fiquei mais tempo no Nepal. Fiquei um bom tempo no Nepal. Foi um episódio engraçado. Tive um problema com o visto na Índia. Tive que fugir pro Nepal. Mas também o Nepal não estava na lista dos países. Olha só, os imprevistos. Acabou ficando. Acabei ficando 40 dias no Nepal. Foi um dos países que eu fiquei mais tempo. Caramba. Só que eu tive a oportunidade daí de fazer coisas com mais tempo. Então, eu fiquei 15 dias fazendo voluntariado com crianças. Ai, que legal. Dando aula de yoga para eles. Depois tive a oportunidade de fazer os trekkings ali no Nepal durante uma semana. Ali tem uma cadeia de montanhas maravilhosa, inclusive, maravilhosa, né? Então foi encantador, assim, foi um país super diferente. Mas a Tailândia mora no meu coração. Do jeito que ela falou da viagem, no mesmo sentido e tal, eu lembrei do livro do A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que é isso, né? Que você vai pro mesmo sentido e quando ele volta... não vou contar o final do livro, não, senão é mancada. Desculpa, não vou dar spoiler. Leiam um livro que é muito bacana e o final é muito bom. Pois é, então foi isso. Aí viajei o mundo, voltei pro Brasil, né? Tem que voltar, né? Eu falei, não dá pra escapar essa última passagem, não. Tem que... O no-show era bem caro. Falei, não, então vamos voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil e fui trabalhar na Marjan. A Marjan me abriu uma possibilidade que... confesso que quando eu entrei eu nem tinha visto essa possibilidade, mas você ligou o ponto. Liguei o ponto. Tá vendo? Ela tem um portfólio muito específico de fitoterápico e vitaminas, que a gente não tem tanta oportunidade quando está trabalhando com sintéticos. Então, as farmacêuticas maiores, elas são focadas em sintéticos, né? E a Marjan, não. Então, eu tive essa possibilidade de aprender um pouco mais. A gente sempre pode aprender, né? É incrível, sempre. Né? Um pouco mais trabalhando com esse tipo de medicamento. Nossa, deve ser muito diferente trabalhar com esse tipo, né? Eu diria, não queira saber da estabilidade de vitaminas. Não, gente, vamos parar por aqui. Corta essa parte do episódio. Vamos para outro assunto. Então deve ter sido uma oportunidade muito interessante você trabalhar na parte de extratos e vitaminas, né? Eu sei que a gente até comentou aqui agora da brincadeira de ser difícil trabalhar com estabilidade de vitaminas, mas te leva para uma outra vertente de conhecimento, porque é muito difícil trabalhar com extrato, né? Mas lá você trabalhou em pré-formulação ou já... Era pré-formulação. Pré-formulação também? Era. Só que lá é mais ou menos igual a Xê, só que como é uma unidade menor, eu ficava dentro da gerência de formulação. Ah, legal. Que legal. Então tinha que trabalhar bem junto com o pessoal de formulação. E você ficou lá quanto tempo? Fiquei lá quase 3 anos. Quase 3 anos. E de lá? E de lá estou na indústria de recipientes. Nossa, você só foi migrando, talvez, mais difícil. Não, eu diria que o mais difícil deve ser a de IFA, né? Ah, será? Talvez. Concordo. Pelo menos, não sei se mais difícil, mas mais pressionados, talvez. Sim, com certeza. Mas os de recipiente a gente vai chegar lá, viu, Tirana? Vamos Porque chegar a gente lá. tá precisando de uma ajudinha aí. Eu também acho, gente. Pois estou aqui, então, numa das maiores indústrias de lactose, que é a DFE Pharma. É uma empresa holandesa, mas que tem atuação global. E estou trabalhando como gerente de vendas técnicas, como a Maria falou. E aí, engraçado, né, que é um cargo que a gente pode pensar que é muito diferente da pré-formulação, mas eu tenho que dar suporte para o meu cliente. Nossa, eu pensei exatamente nisso. Exato. Nas características que esse recipiente tem e como que ele pode usar ele na formulação e no processo. Então, assim, era meio que o que eu fazia. Eu falo que agora eu tenho muitos clientes. Antes eu só tinha uma área farmacotécnica como cliente, agora eu tenho... Várias. Todas. Todas. Não, e é justamente por isso que a gente gostou tanto da ideia de te trazer para conversar, para falar um pouquinho sobre a qualidade do recipiente, porque, de fato, você vai ter uma noção agora pelo outro lado, né? A gente tem noção do recipiente, mas você é o consumidor, agora você é a fornecedora.
Então, você sabe Isso. do processo, você sabe como que ele é feito, como não é e tudo mais. Então, é super interessante, né, no final. E vocês não trabalham só com lactose, né? Você acabou de falar, vocês trabalham com É uma a maior. série... A lactose Sim, é sim. o principal. Só falando bem, né, bem amplo, assim, a DFE Pharma, ela começa em 1900, fazendo Nossa. lactose, tipo, a mais básica, a monoidratada cristalina, assim. Então, Nossa. você imagina, é uma empresa holandesa e lá, né, tem muita indústria láctea, leiteira. Então começa em 1900 mas sempre com esse portfólio de lactose muito forte. Mas como toda indústria, você tem que ter alguma diversificação, né? Então, além de lactose, também temos celulose, temos amidos, desintegrantes, coroscarmelose e amidoglicolato de sódio. As lactoses inalatórias, que quem trabalha com inalatório, principalmente aqui na indústria do Brasil, já conhece, né? Meus clientes. Meus clientes. Meus clientes. E também agora na onda de biofármacos, há 2 anos a DFE lançou recipientes para biofarma específicos. Legal. Então, tem 2 açúcares no portfólio, sucrose e trealose. Nossa! Quanto mais eu penso em sair do que era meu doutorado, mais eu entro nele, tá vendo? As pessoas vão trazendo os açúcares aqui. Carboidratos. Pois é. Trealose e sucrose, isso aí. Então, o portfólio é amplo, né? Eu diria que mais de 90% é em OSD, né, que são as formas sólidas orais, mas também tem os recipientes de inalatório, agora os de biofarma, enfim. E a DFE, ela veio de uma junção de várias indústrias. Então, ela começou com essa indústria lá em 1900, mas teve uma junção com uma indústria da Nova Zelândia também, que já era de lactose, então... Quem tiver mais tempo aí na indústria deve lembrar da Domo e da DMV Fonterra. A DFE, ela é resultado dessa fusão. Então, a marca DFE mesmo, ela é até nova, assim. Ela existe há uns 11 anos, mais ou menos. Nossa, não, e é muito recipiente para pensar em produto, né? Eu imagino que você tem que verificar todos eles, qualidade, controle, processo... E aí é por isso que a gente até comentou da questão da nitrosamina para a gente discutir de modo talvez até mais simplista ou não com mais complexo. Qual que é o processo do fluxo para produzir uma lactose, para quem nunca ouviu falar, para produzir uma celulose, ou a diferença entre elas também, para depois a gente entrar no contexto dos nitritos dentro desses recipientes, para a gente falar das nitrosaminas. Sim. Então, como o nosso portfólio é focado mais de 90% em formas sólidas orais, né? Então, tem tudo a ver com o tema de nitrosaminas, né? Onde são usados os nossos recipientes. Principalmente lactose e celulose, que a gente sabe que pode ir até 90% da formulação, dependendo do comprimido. Da concentração do IFA, A compatibilidade, quando olha a lactose, galera, dá um arrepio, né? Eu falava assim, quando eu que trabalhava depois na estabilidade, com produto de degradação e tal, eu falava assim, cara, por que tanta lactose? Porque ela reage real com os IFAs, né? Não, então, eu acho que esse é um ponto interessante. A lactose, se o seu IFA, por exemplo, é uma amina... agora, não necessariamente estou falando de nitrosamina agora. Mas se ela tem uma amina, ela pode reagir muito com lactose. A lactose é um dos principais recipientes que geram produtos de degradação primários e secundários, né? Além do caso que da é uma nitrosamina. interação real, uma reação real entre o recipiente e o ativo. Porque quando a gente fala de compatibilidade, olha quantos temas a gente está falando aqui hoje, né? Era para falar de Era só para falar de nitrosaminas, mas é muita informação. Na compatibilidade, não necessariamente você tem uma reação entre a molécula do ativo e a molécula do recipiente, mas é mais raro que isso aconteça. Geralmente são os contaminantes dos recipientes, que a gente vai falar aqui hoje, com a molécula do ativo. E a lactose, não. A lactose, ela reage real, se você tiver uma amina ali
Aminas secundárias. Pode ser amina secundária, pode ser amina primária, pode ser várias, porque ela vai agir com as cadeias glicosídicas da lactose, vai abrir o anel, vai ciclizar de novo e tudo mais, vai mostrar um monte de subproduto, né? Mas, enfim, como é o processo de fluxo? A Desculpa. lactose é o terror da... Não, é o terror da compatibilidade, Nossa, mas... eu achava o terror. Mas é engraçado que a hora que eu passei pro lado dos recipientes, que eu falei, agora eu entendo por que eles usam tanta lactose. E aí é a famosa rixa estabilidade e processabilidade. Então, a lactose, ela é a que tem melhor processo, né? A forma como ela compacta para formar o comprimido é o que o farmacotécnico precisa. E ele consegue contornar essa incompatibilidade com o processo que ele utiliza. Exato, com Até certeza. por isso, a gente mesmo incentiva os processos de compressão direta. Então, que você não coloca calor, que você não coloca nenhum solvente, água dentro do seu processo para não estressar a sua dependendo do IFA que formulação, você tá trabalhando, né? Sim, sim. Se na compatibilidade você já identificou que tem um risco ali, você tenta direcionar. Isso, por exemplo, é um trabalho de pré-formulação, né? Então... Formulação ROX. Então, e a lactose... Da onde vem a lactose, gente? Isso. Gente, do leite. Né, no caso. Do leite. Mas eu fico super curiosa para entender esses processos, porque um vem da lactose, vem do leite, o outro vem da árvore, vem, né, um monte de coisa. Eu tô ansiosa por então essas. vem do leite mesmo, gente. Intuitivamente é isso, vem do leite. Só que ele vem do soro do leite. Então, as outras partes do leite, gordura, são utilizadas para outros produtos lácteos, tanto que a nossa mãe, né, a nossa dona, é uma das maiores indústrias de produtos laticínios. E a gente pega o soro do leite e, a partir dele, você consegue cristalizar a lactose, que também é outra coisa não intuitiva. Eu não sei se é porque a gente relaciona leite e a gente pensa que lactose seria um recipiente meio branquinho, meio leitoso, meio mole, assim, algo... Mas não, gente, lactose é um açúcar. É um açúcar. Então, ela cristaliza, assim como todo açúcar. E o processo é justamente esse, fazer, então, etapas de cristalização e purificação. Então, você cristaliza ela algumas vezes, com etapas de purificação nesses meios dessas cristalizações, até que você tenha a lactose no final, quase 100% purificada. Então, já vou fazer um parênteses aqui bem importante, que pessoal que tem alergia a leite é alergia relacionada à proteína do leite, tá? Não é a lactose. Não é lactose. Então, não se preocupem em tomar medicamento com lactose. Perfeito. Até quem tem intolerância, a quantidade que vai de lactose não é suficiente para causar intolerância. Isso é uma coisa legal. Isso é bem legal. No meio do raciocínio, eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, mas e quem é intolerante à lactose? Mas é verdade, não, né? Não, tem estudos em crianças que a criança deveria consumir 12 gramas de lactose. Então, se a gente pensar aqui comprimido, quanto que é, Maria, mais ou menos? Um comprimido muito grande é 1 grama. É 1 grama. Um dos maiores que eu já vi, assim. Ninguém vai tomar 12 comprimidos de 1 grama não pode. Dose máxima diária não permite. Vai saber. Então, esse temor, assim, de comprimido, a gente não precisa ter. Mas a celulose é diferente desse processo, então. Celulose completamente diferente. Porque também é outro recipiente muito utilizado. E aí, fazendo muito aquelas aspas de novo aqui para explicar, nas nitrosaminas em específico, celulose, lactose, são recipientes que possuem resíduos ali de nitritos e nitratos, que são os grandes vilões de agentes nitrosantes que a gente fala para levar à formação de nitrosaminas, e por isso que está acontecendo o que a gente está vendo de aparecer derivados dos IFAs que se transformam em nitrosaminas. Então, porque eles interagem com os contaminantes e os nitritos e nitratos dos recipientes. São as nitrosaminas complexas, né? São as nitrosaminas complexas. Que é o IFA com o penduricalinho ali. Que a gente não gosta. Mas... nesse caso, a celulose também é um recipiente muito utilizado, né? Então... Sim, eu diria que numa fórmula a gente tem mais ou menos a proporção
mágica de 3 partes de lactose para uma de celulose. Então, se eu consigo utilizar esse combo em até 90% da minha formulação, ele realmente toma bastante espaço numa formulação. E realmente seriam uns 2 recipientes majoritários a serem analisados. Vocês anotaram essa forma aí, gente? Tem que 3 ter pra 1. anotado. Tem que ter 3 pra anotado. 1. Pelo amor de Deus, continua, desculpa. Muito bom. Fica a dica pro farmacotécnico. Pode pedir treinamento também, que a gente também dá essa mesma formulação. Já manda um comentário. Fórmula mágica. Quem quiser, já deixa no comentário. Tilana, treinamento pra gente. Tilana, tudo chega mais, aqui. por favor. Pois é, então celulose vem da onde, gente? Celulose é a mesma celulose que a gente pode pensar do papel, vem Exato. de árvore. Então vem da polpa de madeira, no caso, né? Qualquer madeira? Então, isso é controlado desde o começo, as fontes que são extraídas essas polpas de madeira. A DFE tem fontes que são sempre as mesmas fontes para não ficar variando a qualidade da celulose. Então, a partir da polpa de madeira, dessa madeira, você tem que fazer isso virar um recipiente. Então, eu não quero um papel no final. Exato. Mas a celulose, a gente pode pensar ela diferente da lactose. A lactose já está em solução, né? Ela já vem do soro do leite. Eu só preciso fazer as cristalizações. Perfeito. Agora eu pego, é como se fosse uma... Acho que alguém já brincou de fazer aquele papel reciclado? Lembra? Sim. Então, você imagina se transformar aquilo num recipiente. Você tem que... É esse o desafio. Eu estou falando de fibras muito longas ali, né? Celulose, ao contrário de um açúcar, que é pequenininho, né? Uma molécula pequena. Celulose é um polímero, puxando uma sardinha. Para os polímeros materiais. Os polímeros. Então, a celulose ele é um polímero que tem partes cristalinas e partes amorfas. Então, eu preciso fazer processos químicos para quebrar essa parte amorfa, transformar essas fibras em fibras menores, porque eu estou falando de um processo farmacotécnico em que eu vou comprimir. Eu tenho que fazer as coisas fluírem numa compressora, por exemplo. Uhum. Imagina, eu não vou colocar uma fibra gigante. Vai inosar tudo lá. Então, o processo é basicamente, a partir dessa polpa de madeira, eu faço a quebra dessas fibras, né? Com reações mesmo, reações químicas. E depois disso eu tenho que fazer etapas de secagem, de determinação dos tamanhos de partícula que eu quero ao final. E durante esse processo eu preciso usar alguns reagentes para ter a celulose mais purificada possível, né? Então, além de fazer toda essa formatação da fibra, né, para ela chegar num formato final que pode ser utilizado como recipiente, ele também tem que ser purificado grau farma, né? Então, o processo da celulose ele é muito mais complexo que o processo da lactose. Isso. E aí a gente pode, assim, atrelar um risco maior de contaminação da celulose se comparado com a lactose, né? Sim, porque na lactose eu não usei reagente nenhum, né? Eu não fiz nenhuma reação química. A lactose já foi feita. Ela foi feita Ela da já vaca. existe. Ela foi feita pela vaca. Ela já existe. A celulose não, né? Ela existe, mas ela foi... eu precisei quebrar essa fibra até ela chegar na celulose, que chama microcristalina, justamente porque eu quero a parte microcristalina no recipiente usado na indústria farmacêutica. Tanto é que tem mais nitrito em celulose do que em lactose, né? Reportado em literatura. Inclusive, eu vou deixar no episódio um artigo bem interessante que saiu recentemente, que é do Weitzke, lá da galera da LASA, lá que é nossa parceira aqui também na Spectra, que fala bastante sobre esse consórcio, que é um consórcio no qual eles divulgam a quantidade, né? O paper fala sobre isso, a quantidade de nitritos em alguns recipientes. Então, quem tiver interesse de ver um pouquinho mais sobre isso, pelo menos os que eles mostram ali, vocês terem alguns números, só para você ter uma ideia do que a gente está falando, tá? Tilana, se é que você sabe, tá? Talvez, não sei se essa pergunta tão fácil assim de explicar, mas da onde poderia vir as contaminações de nitrito? Eu sempre fico pensando isso. É da água usada no processo ou tem outras coisas que vocês usam? Do próprio reagente, né? Então, tá bom.
A DFE ela tem documentos para as famílias de recipientes que a gente tem. Então, por exemplo, tem um documento para lactose, um documento para celulose, que faz a análise de risco da mesma forma como quem está produzindo um medicamento faz a análise de risco. Então, você analisa desde o começo da fonte primária desse recipiente e de todo o processo que ele passou, né? Todas as reações, com tudo que ele teve contato, e faz uma análise de risco de sim ou não. A da lactose é sempre não, porque eu não coloco nenhum reagente adicional. Perfeito. Mas a celulose, sim, tem um reagente que ele traz esse risco de ter a contaminação. De nitrato, Ah, que interessante, eu não sabia disso. Você Sim. sabia? Eu já tive algumas conversas com a Tilana. Ah, não vale, ela teve conversas com bastidores. Então o processo que vocês utilizam quando vocês estão produzindo os IFAs é meio que basicamente o mesmo processo que a indústria farmacêutica faz quando ela analisa o recipiente de alguém. Então ela tem que fazer essa primeira primeira avaliação de risco para saber da presença ou não. Isso, exatamente. Então a ADF ela fez essa análise de risco em cima do seu produto, né? No caso, do nosso recipiente. Sim. Então, Sim, claro. A gente tem esses documentos já com essa análise de risco pronta, né? Seria um pouquinho mais facilitada para os clientes. Inclusive, a gente estava fazendo, coincidências ou não, a gente estava fazendo uma avaliação do risco esses dias e a gente pegou uma avaliação do risco de lactose da DFE, e foi ótimo porque um ponto muito importante, primeiro que assim, né, gente, vamos falar das dores aqui de quem faz a avaliação do risco, que uma das principais dores quando a gente está falando de medicamento é a falta de informação do recipiente. E o recipiente, ele vem se mostrando, como o Nathan disse logo no começo, um ponto extremamente importante quando a gente tem IFAs, principalmente, que são aminas secundárias, né? Então, a gente passou daquele momento em que a gente achava que a rota de síntese do IFA que era a grande vilã da história. Então, quando a gente descobriu, né, quando estourou esse assunto de nitrosaminas lá em 2018, com a valsartana, o pânico era a rota de síntese, né? Sim. Depois, agora, com a avaliação do risco já sendo realizada lá na Europa, nos Estados Unidos, e a gente agora incorporando essa prática para dentro dos nossos medicamentos, a gente começa a perceber que a gente tem um novo problema, que são os medicamentos mesmo. Então, não é só a rota de síntese. Inclusive, a rota de síntese é uma das partes menos difíceis de serem avaliadas. Por quê? Porque ainda que a gente não tenha a rota de síntese completa, o povo que é bom na síntese... Não, mas é que hoje o processo já está muito mais bem estabelecido para a avaliação da rota de síntese. Então, a rota de síntese acaba sendo talvez uma parte mais simples do processo. E aí, quando a gente vai para medicamento, principalmente falando de fase sólida, a química da fase sólida é muito complexa, assim, né? E a parte reacional da fase sólida é ainda mais complexa. Então, é difícil você extrapolar, você dar, né? Que é algo que a gente tem feito aqui de vários milhões de cálculos, mas é sempre um pior cenário e tal. E quem contribui muito com essa formação? O IFA, se tem uma amina secundária, principalmente, e os recipientes com contaminações por nitrito. E aí, quando a gente pega uma avaliação do risco com que a gente precisa de todas as informações e a gente abre a pastinha dos recipientes, gente, é muito dolorido quando a gente não tem avaliação do risco dos recipientes, porque esse recipiente é quase que uma caixa preta, assim, né? Eu acho que é muito legal. Eu estava ansiosíssima por esse episódio, Dilana, porque, assim, de onde é que vem o recipiente? O que é que vocês fazem? Se tem rota de síntese para ser avaliada, se não tem. Então, aqui a gente já tem 2 exemplos. A lactose, que não tem uma rota de síntese, tem uma purificação, uma cristalização, e tem a celulose, que tem sim uma rota de síntese que precisa ser avaliada assim como a gente avalia a rota de síntese de IFA, né? Então, e que a gente vê, inclusive com papers publicados recentes de literatura, que a celulose de fato traz um risco muito, muito grande por conta dessa contaminação. E agora a gente sabe por quê. Porque ela vem de uma rota de síntese. Então, quando a gente vê a avaliação do risco, principalmente com a análise de nitritos,
é algo que dá uma tranquilizada no nosso coração, gente. Pelo menos ter a informação, né, Maria? Pelo menos ter. Exato. Porque senão você fica muito no cego, né? Você faz a análise de risco, tipo... Exato. Não sei nem de onde veio. E a gente sempre fala para todas as pessoas que estão trabalhando fazendo análise de risco, né? Peçam o Process Flow Sheet, que todo mundo tem. E todo recipiente também pode ter nascido da vaca, pode. Pode ter sido mais fácil, mas passou por algum processo, tem né? recipientes que são muito complexos, né? Que passaram por rotas de síntese de fato, né? Exato. Então, e eles têm esse documento, assim como o IFA tem, né? Então, Gente, olha que dica. Esse vai para corte. Vai para corte também? Vai para corte, porque é uma dica de ouro. Se você não tem informação, tem como ter. Peça o seu Process Flow Sheet ou ao contrário? Process Flow Sheet. Process Flow Sheet. Sempre peça. Exato. Pro seu parceiro fabricante. Não, eu sempre falo... também, recentemente, a gente divulgou isso, inclusive, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. O Health Canada chegou a retirar, ou existiu um recall no Canadá em relação, por exemplo, ao propranolol. O propranolol, no caso, ele é uma mina secundária, mas ele é o IFA. Então, é uma situação que eu vivo discutindo com a Maria. E recentemente a gente estava discutindo isso internamente dentro dos nossos processos. Quando você tem um cenário em que o seu IFA é uma mina secundária, você não tem escapatória da questão de vou ter a presença ou não. Se a síntese não tem, ótimo. Mas o recipiente do comprimido pode ser um problemaço, que é o que a gente está interagindo mais hoje, que são esses desafios, que vocês provavelmente, quem nos acompanha, deve estar vendo bastante essas discussões. Então, talvez, como você falou, pedir isso é um modo, caminho. É o caminho para quem está avaliando e quem fazendo análise de risco se sentir pelo menos um pouco mais seguro e respaldado. E aí eu vou te fazer uma pergunta. As indústrias brasileiras te questionam bastante? Tipo, te pedem bastante informação ou aceitam basicamente... Tá tranquila, isso aqui? Na verdade, a gente não vê tanto, assim. Obviamente que com a publicação da RDC, as maiores indústrias já estão, às vezes, até terminando a primeira fase da análise de risco em cima do IFA só, e já querem ir para a formulação, mas aí é o gargalo, né? Porque aí eles começam a ver que... Pra onde eu vou, né? Entrei na floresta sem facão. Mato alto, tipo, o que eu faço agora? Então, a gente tem feito até um trabalho de divulgação mesmo proativo com os nossos clientes para apresentar esse documento. Tipo, falando, olha, eu tenho aqui... Eu tenho a avaliação do risco. Por favor, fique à vontade para analisar e para utilizar, né, esse documento. E como a DFE é uma empresa global, então, e líder em lactose no mundo, nós temos já clientes que já passaram por todas as fases. Exato. Nossa, então, isso é muito importante. Então, tem o que a gente chama de Key Accounts, que são as multinacionais globais. Elas já receberam os recalls, coitadas. Elas já passaram por todas as fases, de recall até reformular, se for necessário de reformular. Então, a gente tem cases de sucesso já de reformulação, e sim, principalmente com a celulose, porque como a lactose não vai apresentar risco mais baixo, você usar uma lactose que tem um diferencial ou não, não faz tanta diferença. Não vai fazer tanta diferença porque ela já tem um risco baixo, né? Agora, os recipientes que têm esse risco dos nitritos, ele sim faz a diferença numa reformulação, na estabilidade e na geração das nitrosaminas. Como é o nome das nitrosaminas? Complexas, gente. Adorei. O IFA com penduricalhos. O IFA que teve um penduricalho ali, assim, então. IFAs com penduricalhos, então. E já tivemos casos de cases, né, de sucesso dessas contas globais que reformularam e
A gente estava discutindo internamente, teve uma que teve uma redução de 70% Caramba. na geração de nitrosaminas Nitrosaminas. através dos Exato. nitritos Do recipiente. que estavam nos recipientes. Não. Exato, Então, gente. assim, não é só informação, também tem... Tem a vivência prática, né? E tem o processo. Então, Sim, sem dúvida. Então, internamente, a gente avaliou... Quando começou esse movimento, a DFE começou a avaliar o recipiente. Então, Cada um com o seu, né? cada um Cada um avalia... com o seu cada qual. Cada um faz o seu trabalho. Vamos fazer cada um o seu trabalho direito. Cada um no seu quadrado. Então, a DFE começou a avaliar e fazer essas análises de risco, né? Então, a análise de risco é realmente o primeiro passo, assim como, Exato. Pra tudo. o formulador vai, né? Sim. Quem tá formulando o medicamento final vai fazer análise de risco como primeiro passo. Um segundo passo, depois da análise de risco, foi partir para os testes experimentais e colocar dentro do processo alguns pontos de coleta para avaliação desses nitritos e nitratos, né? De nitrosaminas a gente sabe que é muito baixo, mas é feita também essa avaliação, né? Então, por exemplo, no processo da celulose ou da lactose, se escolheu alguns pontos ali desse processo e foi se quantificando nitrosamina, nitritos e nitratos. E um achado importante foi que na etapa de secagem, você tem geração de nitritos e nitratos. E aí eu sempre faço paralelo. Esse paralelo não funciona muito em outros países, mas no Brasil faz muita... Já tô gostando do paralelo. No Brasil faz muito sentido e as pessoas lembram aonde a gente gera nitritos e nitratos na comida. No churrasco, né, gente? Muito, Exato, exato. No churrasco. Então, assim, que coisa óbvia, né? A etapa de secagem é uma das etapas mais importantes dos recipientes. Que a gente nem imaginaria, né? Porque você não tá adicionando nada ali, você tá só secando. Sim, Mas só que você não sabe o que você já adicionou antes, né? Exato. E se aquilo vai ali com calor, vai... É isso que eu ia perguntar. Você sabe mais ou menos a temperatura que é ou não? Mais de 30, 40 graus, talvez? Porque churrasco é bem mais quente, né? Pra formar. Se a gente Churrasco pensar vai que formar horrores, né? Se a gente tá secando algo que tem água, né? Sim. Você tem que... Tem que aumentar. Uns 40, 50 pelo menos, eu acho, talvez. Geralmente uns 70, ali, pra dar uma evaporada boa. Mas, gente, não são números. São números que a gente tá aqui. Não, a gente tá só supondo estamos aqui. A gente tá só Estamos supondo, tá? É, Isso aí estamos depois supondo. a gente pode avaliar, Não, pode beleza. fornecer. Mas, então, e essa etapa foi super importante, porque ali tem um aumento mesmo, né? Então, mesmo os recipientes, os nossos recipientes tendo um nível baixo, se percebe que ali você tem uma geração de nitritos e nitratos. E tem um jeito de fazer esse processo que é interessante, que eu aprendi trabalhando Na com raça. isso também, tá, Na gente? raça, Não, trabalhando com isso, na verdade, que eu não fazia a menor ideia. Assim como vocês não sabiam de onde vinha, né? Exato. Eu falei, tá, mas o que você pode fazer diferente? Secar não é só secar, não é só passar ar e tal. Não, existe uma forma de secagem indireta, que tem uma malha que protege o ar que fica em contato com o protege próprio o ar. recipiente. Caraca, não. Que Eu tô protege- falando assim, olha o nível que a gente tá chegando na tecnologia, né? Você bota uma malha pra secar alguma coisa que... Nossa. Que daí o ar de Não entra em secagem não contato entra em contato direto com o olha. material. Então, isso evita muito essa formação de nitritos e nitratos. Parece mágico, né? imagino. Mas existe. Mas é um bom questionamento para se fazer para fabricantes de recipientes em Não, geral. isso Exato. mostra o quanto o processo em si ele é importante. Exato. Não necessariamente só a forma de obtenção, mas o processo em si, é o que a gente está falando, né? Não necessariamente ele vai formar na sua síntese, até na síntese convencional. Não necessariamente na síntese, mas durante o processo, se você faz uma destilação, vamos supor, não é o caso de recipiente, mas aí você destila em 70, 80, 90 graus, se tiver
agente nitrosante. Não, e você deve ser a melhor pessoa pra falar, né, gente? Não, A pessoa fazia eu não. síntese, né? Tipo, existem vários jeitos de você chegar Exato. no final, né? E aí, por isso que o processo também dos recipientes é importante. Você acabou mostrando que secagem, se você Sim. for ignorar a secagem, ela pode estar causando mais problema do que a própria obtenção do seu recipiente, né? E aí você tem que criar alternativas Sim, de como melhorar isso. sim. E isso é uma coisa que a gente avalia também para o medicamento, né? Então, se, por exemplo, a gente tem essa mina secundária vinda do IFA com uma presença de recipiente importante, a gente também precisa de um agente ali que promova essa reação. E se tem temperatura, se tem pH baixo, a chance, Sim. chance é muito maior. Não são as únicas opções, mas E As tem outra chances são opção. maiores. É. Com Sim. certeza. A gente, agora que eu tô desse lado, não tô formulando, mas tô dando suporte para quem formula. A gente parece até chato às vezes, mas a gente fala muito de processo e de simplificação de processo. Verdade. Que corta etapas, mas que, no caso de estabilidade, evita adição de água na formulação. Ai, a Que glória a Deus. a glória a Deus dos analíticos. Verdade. E também evita a adição de temperatura. Então, assim, formuladores com pressão direta. Gente, escuta o que a pessoa tá falando. Isso tem Notaram? propriedade, entendeu? Vocês Vem da anotaram? formulação, ela sabe. E isso vai ajudar horrores. Lá na estabilidade, gente, não vai formar um produto de degradação, entendeu? De hidrólise, por exemplo, não vai ter água. É Água verdade. baixa. Não, É verdade. e o processo de granulação úmida, você coloca água e põe E põe temperatura. temperatura. Exato, pessoal. Vamos ajudar os colegas da degradação. Não é? E a gente, Olha, a gente fala, é engraçado, né? Porque o processo de... Eu não sou farmacêutica, tá, gente? Mas, assim, historicamente, a lactose que existia é essa lactose que eu contei para vocês o processo, que é uma lactose só de cristalização. E, realmente, essa lactose não é usada diretamente. Você não consegue usá-la para comprimir direto. Então, o que aconteceu? Os recipientes foram evoluindo, e eu falo de todos os recipientes. Sim, Eles foram evoluindo para que o processo do formulador ficasse cada vez mais simples. exato. Só que ele tem essa vantagem dupla de ainda ajudar nos processos, na estabilidade. é. Porque antigamente também, né, Maria? Como que era a estabilidade? Alguém fazia estabilidade? Não, hoje temos um probleminha aí. Hoje só vai isso é verdade. apertando, né, gente? Só... É pra ver o quanto talvez a indústria de recipientes ainda vai dar um salto de evolução também de... Não, mas tem muito. A tecnologia de recipientes é muito profunda. Exato, é exato. muito profunda. A gente tem infinitos recipientes que são combinações entre eles, inclusive, que já são vendidos. É um mundo super interessante, Exato. assim, mas é para quem formula ter a cabeça aberta, né? De falar, existem alternativas de materiais que vão me possibilitar que vão me facilitar a vida, que vão me possibilitar um processo muito mais simples, mas não, né? E que também, vão ajudar as pessoas do analítico. Exato, e a estabilidade, gente. Eu acho que assim, ó, fica a dica agora para as farmacêuticas. Começar a pensar um pouco em... Porque assim, o que eu fico imaginando, né? Quem tá ali no front. Eu não vou comprar esses recipientes que tem mais tecnologia, que tem um processo melhorado, porque invariavelmente eles vão ser mais caros, né? Só que, gente, nem tudo é preço nessa vida, tá bom? Por quê? Porque às vezes você tá assumindo um risco que você nem sabe, porque não se estuda nada de estabilidade antes de chegar na estabilidade, não é mesmo? Há muitas empresas. Então, se você não sabe, se você não entende qual que é a suscetibilidade daquele seu ativo, o quanto que o processo pode atribuir de risco, e vai descobrir isso lá na estabilidade, 6º mês de acelerada, perto da submissão, vai ter que ligar para a Spectra. A Spectra vai ter que qualificar o seu produto de degradação. Então, gente, eu tô falando aqui, ó, de parar de vender relatórios de qualificação, inclusive. Vamos pensar, usa essa tecnologia, usa os recipientes que são melhores, porque o risco vai ser muito menor. E não é só um risco de ter produto de degradação, é um risco de ter, por exemplo, uma nitrosamina acima da especificação e que você não tem o que fazer. Você perdeu aquele produto, aquele não pode estar no mercado. É um risco, né? É segurança. Então, invistam em coisas que fazem sentido.
para de achar que só é o dinheiro o problema inicialmente. Vai a fundo para tentar entender qual que é essa solução que essa nova tecnologia traz para o processo como um todo. Fora ganha de tempo também, porque o que a formulação fica lá batendo a cabeça para dar performance... Sim. Gente, dá. Ela teve um perfil flashback de solução. Ela fez um flashback na cabeça dela. O povo fica com a cara na cuba lá e olha, e dissolveu, e faz a... Gente, vamos, né? Tem muita tecnologia aí pra ser usada. Nossa, muita coisa, muita Pois informação. é. Nossa, né? a Tilana tá me resgatando coisas da Ela- minha Não, memória. ela fez- Assim, ó. Ela fez flashback também na Vários cabeça flashbacks. dela. Certeza. Dores, assim, imensas, né? Não, e já era difícil estabilidade antes, agora com essas RDCs, né, Maria? A É régua nitrosamina, é azida. Não gente. Não, e cada hora piora. Extraíveis e lixiviáveis vai entrar. Sim, Não, sim. só vai ter... Ó, engenharia de materiais, você vai estar no auge, viu? Você Não que é? tava Vai certo. tá- Eu que tava certa. Você que tava certo. Química de materiais vai estar bombando para os próximos capítulos das nossas vidas aí. Exato. Nossa, muita coisa. Vocês anotaram? Espero que Gente, vocês tenham esse anotado. episódio, olha, Ficou muito bom, ficou muito eu bom. tô felicíssima, assim, porque saber os bastidores dos recipientes, pra mim, é sempre uma descoberta. Mas calma, Tilana, não acabou ainda o episódio. A gente tem o último quadro, que geralmente a gente faz perguntas rápidas aqui. Isso eu nem contei pra ela antes do episódio. Vai vendo. Vai vendo. Não, a gente faz tipo É bate-bola. cilada, é Eu só cilada. queria fazer uma Não. pergunta antes. Então vai, é a última antes da gente, senão vai ficar muito longo. Tá, não, Tilana, eu queria fazer uma pergunta antes. Existem vários tipos de lactose e vários tipos de celulose, Sim, certo? sim. Qual que é a diferença? Acho que pode focar na lactose, que eu acho que tem mais, não sei. Quais são as diferenças entre... Porque eu lembro de... Tem uma questão de tamanho de partícula, tem uma Tem. questão de... Talvez de pureza, não sei. É uma boa pergunta. Não, as lactoses, principalmente, tem as lactoses que vêm dessa cristalização, que são as que a gente chama de padrão regulares, que é a lactose monocristalina, monoidratada cristalina, e nessa você consegue basicamente variar tamanho de partícula. Tá. Mas essa é usada para o processo mais básico do formulador, que é a granulação úmida. Depois disso, a indústria de recipiente fez melhorias em morfologia. Então, tem modificações de superfície, do formato. Por exemplo, tem lactose que são de spray dried, que elas passaram pelo Nossa. processo de spray dried. Tem lactose Exato. que ela já passou pelo processo de granulação. Então, elas... Meio que os mesmos processos que o farmacotécnico usa, a gente usa no recipiente puro. Então, ele já fica mais já trabalhar pronto, ele... ele já fica pronto para ser usado na formulação. Então, tem muita variação. Então, não é só tamanho de partícula, é morfologia, o formato, como que está formado esse grânulo, qual o processo que ele sofreu, tem bastante variação. Geralmente, quem pega o portfólio fala assim, meu Deus, para onde Por eu que vou? tanta lactose, Qual né? delas? Qual delas eu uso? E é por isso que a gente faz treinamento, né? Porque... pra Treinamento de cada- lactose. Treinamento de lactose. Nossa senhora. Para você saber escolher qual é o melhor para o seu Pro processo. seu processo. De celulose tem menos variações, né? Porque ela é uma fibra e ela já está bem, já tá bem estabelecida. Você não consegue variar tanto, né? Porque coisas cristalinas a gente consegue trabalhar nela, né? Mas a celulose não tem tantas variações. A última do mercado é a celulose silicificada, que tem o dióxido de silício já nele. Então, ele ajuda, por exemplo, no fluxo da celulose, que é uma fibra e é horrível de fluxo. Nossa, mas imagino. Mas aí você põe Gruda tudo. Você põe o dióxido de silício Aí fica e soltinho. ajuda. Olha que beleza. Então, foi uma das últimas... É a farmacotécnica ajudando a própria farmacotécnica, quase, né? Você tipo melhora o isso. recipiente para melhorar outras pessoas. Por isso que precisa Exatamente. usar, gente. Precisa saber que tem todas essas opções, porque facilita muito a vida, né? Sim, e assim, outras famílias de recipiente também têm outras melhorias, né? Maravilha. Nossa, muito bom. E só uma... Vai lá. Existe lactose sintética, não? Lactose sintética? Boa pergunta. Acho que não. Porque, na verdade, a lactose... Vocês sabem por que lactose é usada, gente? Não, Não. mas eu tô louco pra que você conte. Na indústria farmacêutica? Não, Porque ela é abundante e barata. é verdade. Sim.
Então, Não eu faria sentido jogo... sintetizar. Você imagina que aquela minha chefe que não me ouça, mas a lactose É que você tá no vem podcast. do soro do leite. É algo que é jogado Que é jogado fora fora. pela indústria de queijo. É verdade. Então, você imagina quanto soro de leite tem. Disponível. Que tinha disponível aquela... Estamos com problema, né? Sabemos como está o mercado agora, mas tem É abundante. Ele é abundante, então ele é barato. Então é por isso que ele é usado. E não faria sentido talvez não sintetizar. não faria sentido Boa. sintetizar. Seria mais caro. Talvez do mais que- caro e mais difícil também. porque Assim como o lactose açúcar, né? Quase Isso. qualquer açúcar, ele é de fonte natural, né? Exato. Porque ele é muito, muito barato, né? Nossa, Exato, maravilha. exato. Barato. Gente, olha, eu tô encantada. Obrigada, Tilana. Que Antes da gente isso. terminar, já quero te agradecer porque foi uma aula pra mim. Foi muito Espero bom. que tenha sido pra vocês também. E eu só quero fazer um adendo importante aqui na parte de avaliação do risco de recipientes, que a gente tem vivido e visto muito isso na prática. Existe lá o formulário do IPEC que todos os fabricantes de recipientes seguem para fazer a avaliação do risco. Aquilo é legal de fazer, de receber? É muito legal. Só que, gente, a gente precisa forçar os fabricantes de recipiente a fazer análise de nitrito. Porque não é óbvio, né? Não é uma coisa simples, que você bate o olho naquilo e sabe que tem nitrito. Então, se você, fabricante de recipiente, está assistindo esse episódio, por favor, faça um teste de concentração, de quantidade de nitritos que vocês têm aí, principalmente, porque isso vai ajudar bastante a gente na avaliação do risco. E muitos, de fato, se preocupam com as nitrosaminas e aí os relatórios vêm lá com testes de ausência de nitrosaminas, mas o fato Exato. importante não é a ausência de nitrosamina, é o Exato. nitrito. É esse o ponto, assim, eu acho que... Então, se você tem análise lá, se você fez, a gente está discutindo isso com a Tilana antes também, puta, maravilha, mostra lá. Não necessariamente, se não ter nitrosaminas é bom também, mas é bom que esteja claro a questão do nitrito. Mas o foco principal, talvez, do recipiente, se você não tem nenhuma fonte, se você faz uma avaliação do risco bem feita e você não tem nenhuma fonte de amina, não precisa fazer um teste de nitrosamina. Exato. Mas você precisa garantir que o seu recipiente não tem um agente nitrosante. E na evolução do nosso conhecimento, a gente já entendeu que não é sobre testar nitrosaminas, mas sim sobre testar agentes nitrosantes e principalmente nitritos. Bom, então agora a gente pode ir pro nosso último Pronto, bloquinho, agora já que eu se tiver mais ficaria pergunta. mais 5 horas com a Tilana aqui na mesa, mas a gente Tilana, pode terminar. agora é o bloco do jogo bate-bola, jogo rápido aqui, que a gente vai te fazer umas perguntinhas, ping-pong. E aí eu começo, Tilana, com a primeira pergunta, que é: qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Meu cérebro. Perfeito. Tá bom. Acho que ninguém falou essa ainda, eu acho. Uns Arrasou. 18, 19 episódios O que que as já foram pessoas falam? lançados. Computador, né? Provavelmente. Excel, né? Outlook, Trello, Word, Mas se não tiver isso, agenda. Exato. Pessoas. Tem pessoas. Tem gestores que falam pessoas. Legal, É, pessoas. legal, né? Gostei desse gestor aí, hein? Acho que foi o Gustavo da Anvisa mesmo que falou. Talvez. Vai. Vou começar mais leve. Tá bom. Brasil ou mundo? Mundo. Ai, A minha e qual é a sua principal fonte de conteúdo hoje? O que você gosta de consumir como conteúdo geral para se atualizar? Nossa, difícil, hein? Difícil? Difícil, é. As pessoas O pessoal falam- não assiste TV. Então, não, mas aí tá, não. Olha, eu isso que é diria, desafio pra- LinkedIn. Perfeito, é o que as pessoas falam. Celular, Instagram, é isso. LinkedIn. Vai. Farmacêutica ou indústria de recipientes? Vou ficar mal com a minha. Indústria de recipientes. Boa, boa. O trabalho atual, ela pô. contou, mas ela contou de uma forma muito empolgante, assim, a trajetória dela. Eu acho que, obviamente, você na indústria de recipientes hoje tem É que uma agora posição... eu consigo trabalhar com todas as farmacêuticas. Exato. Tipo, foi só como se fosse uma ampliação Exato. do que eu fazia, né? Então, Você coroa, né? Você, hoje, sabendo as dores, tudo você consegue. de todo mundo, Exato. pois é. Academia ou indústria? Indústria, academia, indústria. Acho que os dois, né?
Os dois. Os dois não tem como Não dá. dissociar, gente. É isso. Isso é uma... O Brasil, infelizmente, ainda não entendeu a importância. Sim, E concordo. vocês devem ter sentido mais essa dor do que eu. Mas a gente trabalha pra de, isso. de valorizar, agora aqui fazendo, né? Quem Com estiver certeza. ouvindo aí, fazendo lobby, valorizem quem tá na academia. Exato. Concordo. Valorizem. A gente briga todos os dias aqui para isso, porque é muito conhecimento que vai facilitar a vida da indústria, inclusive. Sintético ou fito? Fito. Ô, louco! Essa me surpreendeu. Tô! Essa me surpreendeu. Me surpreendeu. O pessoal, quem me conhece mais sabe que eu tomo bem eu pouco sei. remédio. Eu falo, eu vendo, mas... A gente também. Você tem mais pergunta? É lógico. Então pode fazer, porque aí eu faço a última. Vai. É que não sei se vai fazer muito sentido essa, que ela já falou, mas... Lactose ou celulose? Nitrosamina? Nitrosamina celulose, pessoal. Boa, boa, boa. Tilana, pra fechar, pra não estender muito. Senão a gente vai ficar fazendo várias perguntas dessa. Você tá sendo super rápido, isso é bom. É, o Faz a gente- ping-pong real, É né? porque as pessoas... É que Ficam geralmente as filosofando. pessoas filosofam bastante. Você tem alguma leitura, alguma coisa pra indicar? Eu imagino que você seja uma pessoa que gosta de ler essas coisas e... E aí falando da vida, de qualquer coisa, de não modo precisa geral. ser técnico. Se você tiver algum livro, o que você indica, sugere pra alguém que tá assistindo poder ler? Que ela vou responder com uma não resposta. Não leia nada, não. Não leia nada. Na verdade, Viva, eu não. vou... Não, Ah. eu vou falar medite. Faça meditação. Perfeito. A gente tem essa... E tem vários artigos, né, que a gente lê do tanto de informação que a gente está sendo Recebe. bombardeado no ao mundo. tempo inteiro. E já tem vários anos que eu pratico meditação. Ela te dá uma clareza para escolher o que é relevante e o que não é relevante e filtrar esse tanto de informação que a gente recebe, assim, e você consegue ficar muito mais focado no que é relevante, tanto para o seu trabalho quanto para sua vida pessoal mesmo. Então, Maravilha. A informação vai chegar, né? Você só a precisa informação saber o a que- gente sabe que ela tá aí, super... Mas tá, o que você vai fazer com esse Tudo tanto isso. de informação, esse tanto de leitura, esse tanto... Tem que ligar os pontos, Tilana. Tem que ligar os pontos. Então... Mas para ligar os pontos, precisa estar preparado. Tem que estar com foco para qual- receber essa informação. E quais os podcasts a gente ouve, né? Que o Então. Pastelaria esteja dentre eles. Cara, nossa, você arrasou nas suas respostas, assim, foram Foi muito bom, foi muito surpreendentes bom. e que fizeram muito sentido, muito sentido. Tilana, mais uma vez, muito obrigado. A Maria já agradeceu, mas foi um prazerzaço. A gente queria muito trazer alguém da parte de recipientes para conversar já faz um bom tempo, então até te peço desculpas pela demora, né? Porque a gente até A gente demorou queria um ter pouquinho, gravado a gente bastante gravou, tempo. mas os últimos 2 meses eu e a Maria, a gente viajou bastante, então foi bem difícil gravar. Mas eu fico muito feliz de você ter participado com a gente, ter topado aqui. É Seu um prazer, tempo. é um Sim. grande prazer poder conversar com você, estar na mesma mesa com você. Desde a época do Axê, você sempre foi muito respeitada. Não sei se você sabe disso, mas é uma verdade. Então, pra gente é um prazerzaço ter você aqui. Volte sempre que É você uma quiser. honra, a casa tá Sim. aberta pra gente falar de fofocas, pra gente falar de meditação e pra gente falar de recipiente, que é uma coisa muito importante. Não, e de viagem. Agora eu já sei quem eu vou Agora a perguntar. gente precisa de dicas de Agora eu já viagem sei pra dicas de viagem, ó. Pode bombardear lá pra Tilana. Tilana, você tem você tem algum contato, alguma rede Sim. social pra poder compartilhar Se as você quer pessoas? deixar aqui. Sim, podem me procurar no LinkedIn. Deve estar como Tilana Batista da Silva. Perfeito. Tá? Então, os meus 2 sobrenomes. Fiquem à vontade para me adicionar. Também para fazer contato, posso passar e-mail Eu posso pôr. profissional, Sim. né? tilana.silva@dfffarma.com para Farma com PH, né? Farma com PH para assuntos profissionais. Por favor. Mas no LinkedIn a gente pode conversar sobre Viagens. tudo. Viagens, Quer adicionar no Instagram também? Pode ser, tilana.silva. Tem problema. E eu que quero agradecer a vocês. Foi um super prazer. A gente tava
já fazendo esse trabalho de formiguinha, pouco a pouco, dentro da DFE para divulgação. E, assim, eu acho que foi muito engraçado quando a gente começou a conversar. Tipo, nossa, mas a gente precisa de alguém assim. Eu falei, mas eu tô aqui também querendo conversar com alguém sobre isso. Porque a gente precisa entender como que o nosso material está sendo usado. Perfeito. E é um tema super em voga. Então, assim, foi um casamento super bom, assim, de duas necessidades. Eu que agradeço vocês pelo espaço. Em nome da DFE também, então... Com certeza. Muito prazer obrigada. é todo nosso. Imenso, é sempre uma delícia. Volte bater papo mais com a Tilana. vezes. Quer dar os recados finais? Gente, sigam as nossas redes sociais, não só da Tilana, que é maravilhosa, mas também as redes sociais da Spectra, no Instagram, Spectra Soluções Científicas, sem acentos. cedilha, sem acentos. LinkedIn também. Facebook, se você usa Facebook, também estamos por lá. E aqui os nossos canais no YouTube do Pastelaria Podcast. E no Spotify. Não esquece de se inscrever no canal, ajuda a gente bastante a continuar com o projeto. Exato. Manda mensagem pra gente lá, comenta. Compartilha com o povo da Compartilha com o indústria, pessoal. do pessoal dos recipientes. Isso. Todo mundo precisa saber. O pessoal da academia. Esse episódio aqui a gente falou de academia, de indústria, de recipiente, de pré-formulação, de formulação. Então, ó... Não, foi ótimo. Maravilhoso. Dá o like lá pra gente, ajuda a gente bastante a continuar divulgando. Tem sido ótima a interação com vocês, muita gente mandando bastante mensagem. Então, por favor, deixe seu comentário, interaja com a gente e a gente vai continuar tentando desenvolver e trazer conteúdo pro pessoal, né? Exato. Com muito prazer. Tilana, muito obrigado mais uma Obrigada, vez. A gente Tilana. encerra. Como o Pasteur já dizia, né? Eu não posso esquecer aquela frase que a gente, inclusive, está treinando para falar junto. Não brincadeira. estamos, não. Não estamos Sem treinando, coincidência. vocês viram esses dias aí. Mas como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma informação do papo de hoje tenha sido o acaso que vocês estão esperando. Então, até o próximo episódio e tchau! Tchau. Boa! Não, foi maravilhoso.